Podemos ir para a fria Flórida, onde está o nosso quentíssimo Eliseu. Eliseu, como está, meu querido? Eliseu Caetano, agora tá frio mesmo, hein? Agora você colocou aí a roupa de frio na Flórida. Por favor, seja bem-vindo aqui, traga as notícias, muita coisa acontecendo por aí, Eliseu. Salve, salve, Fernando! Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Fria Flórida, viu? 8 graus Celsius, mais o feels like, a sensação térmica, olha, tá apontando para baixo, tá friozinho por aqui e a previsão é de que fique assim durante toda essa semana, até pelo menos a chegada da próxima semana. Tudo por causa daquela frente fria que atingiu o norte dos Estados Unidos, o nordeste do país, no último final de semana, viu? Aliás, estamos acompanhando a turma lá de cima sofrendo com a neve, com a interrupção de energia, mas aqui embaixo, graças a Deus, pelo menos tem um sol típico daquela frase, o sol de novelas, sabe? É só cenográfico mesmo, viu? Mas vamos para essa notícia que não é cenográfica não, e pegou todo mundo de surpresa, porque ontem circulou nas redes sociais um vídeo de agentes do ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, tentando entrar no consulado do Equador, lá em Minneapolis, no estado de Minnesota. Fernando, como a gente tem acompanhado aqui ao longo dos últimos dias na programação da Jovem Pan, há mais de 2.500 agentes do ICE, da Polícia Federal, da Polícia de Imigração dos Estados Unidos, patrulhando as ruas de Minnesota em diversas cidades do estado, mas principalmente na capital, principalmente em Minneapolis, fazendo diversas blitz durante os dias e também durante as noites para tentar prender imigrantes indocumentados. Acontece que pelo menos 3 episódios recentes acenderam um alerta na comunidade americana e dispararam aqui por diversas manifestações, porque foram 3 incidentes que resultaram em tragédias, né? O primeiro, uma mulher de 37 anos, Renee Good, foi atingida por tiros enquanto tentava fugir de uma blitz. Ela acabou lançando o carro por cima de agentes e foi baleada. No segundo episódio, um homem, um venezuelano, tentou fugir também de uma outra blitz, essa que aconteceu durante a noite, e foi baleado na perna. Por sorte, sobreviveu. A terceira tragédia e última de um enfermeiro que, infelizmente, estava filmando uma dessas manifestações que aconteciam próxima de um local onde havia uma blitz, e aí nessa manifestação ele acabou sendo preso, ele estava armado e acabou sendo baleado pelos oficiais. E aí a tensão subiu ainda mais agora com o Equador, afirmando, o país, Equador, afirmando que um agente do ICE tentou invadir um consulado em meio a essa operação sem permissão. Vale a gente lembrar que, pela lei internacional, um consulado, uma embaixada é território soberano e protegido contra incursões de forças de segurança sem o consentimento do país anfitrião. Em outras palavras, Fernando, um consulado, por exemplo, o consulado dos Estados Unidos no Brasil, é um pedacinho de terra dos Estados Unidos aí, que não pertence ao Brasil, pertence àquele país, pelo menos de acordo com a lei internacional. O consulado, a embaixada dos Estados Unidos aqui, do Brasil, perdão, aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa. Por isso que há refugiados que às vezes correm para a embaixada, correm para os consulados. Esse episódio foi registrado no início da tarde dessa terça-feira, na cidade de Minneapolis, que se tornou, como eu disse, foco dos intensos protestos e confrontos desde o início dessa operação que começou há pelo menos 2 meses. Reforço, eles não tinham autorização para entrar e o governo do Equador, Fernando, só terminando, tomou ação como uma violação clara do direito internacional e pediu explicações para o governo americano. Não, eu só queria dar boas-vindas para o pessoal da rádio que está voltando do break. A gente está com a tela dividida. O elegante Eliseu está na fria Flórida falando sobre a situação política atual aí na luta contra os imigrantes nos Estados Unidos. Eu queria saber o seguinte, Eliseu, essa situação toda a gente está vendo, né? Afetando também a popularidade do Donald Trump. Ele tem voltado atrás em algumas questões, o que é muito habitual no que ele faz normalmente, mas é alguma coisa já com relação a essa queda de popularidade? Ô, Fernando, então,
Há muitas pesquisas sendo feitas e algumas já, inclusive, sendo divulgadas, mas o teor delas ainda é um pouco controverso. Há muita especulação e boa parte dessas pesquisas, e aí jornalisticamente falando, tá, elas avaliam um número muito pequeno de eleitores em locais também muito pequenos. Então não dá para a gente ter uma noção exata da dimensão. Tentando um olhar macro, um olhar maior, o que a gente pode dizer daquilo que a gente assiste na televisão, daquilo que a gente acompanha na internet, daquilo que a gente, enquanto repórter, também acompanha na rua, porque as pessoas param a gente para conversar, é que há uma certa polarização com relação ao nome de Donald Trump hoje. Se por um lado há um forte apoio popular, porque essa foi uma promessa de campanha dele, por outro lado, há muito americano com medo. Ontem mesmo aqui no Morning Show a gente falava de muitos americanos que já estão se organizando em diferentes cidades do país, que são alvos dessas operações do ICE, para receber imigrantes indocumentados, para acolher mesmo esses imigrantes indocumentados. Mas a retórica do Trump continua muito forte, viu? Ontem a gente acompanhou de tarde aqui na PAN que ele concedeu uma entrevista coletiva e confirmou que havia conversado com o governador Tim Walz lá de Minnesota. Eles haviam chegado a um acordo de trabalhar mutuamente para que essas operações acontecessem de uma maneira mais coordenada entre o governo estadual, os governos municipais e o governo federal. Só que, na manhã de hoje, o Jacob Frey, que é prefeito lá de Minneapolis, perdão, que é uma dessas cidades que está recebendo os agentes do ICE, ele disse o seguinte, que ele quer a retirada imediata dos agentes do ICE, ou seja, ele subiu o tom, ele subiu a temperatura. E agora, 2, 3 minutos atrás, enquanto eu ainda estava aqui me preparando para entrar no ar, Donald Trump usou, Fernando, a rede social dele para dizer o seguinte, o prefeito Jacob Frey, ele não sabe com quem ele está falando, ele está brincando com fogo. Eu acho melhor ele fazer aquilo que ficou combinado ontem. Ou seja, já dando um soco ali no peito do prefeito de Minneapolis, né? Então a temperatura está muito elevada e os discursos estão muito confusos ainda, Fernando. Tá bom. Bom, Eliseu, agradeço muito aí a sua participação, obrigado aí, um bom dia de trabalho aí para você na Fria Flórida, hoje tem muitas coisas acontecendo, né? Sempre bem-vindo aqui, até amanhã se Deus quiser, valeu. E aqui a gente segue no estúdio, a gente segue com essa questão, né? O Trump enfrentando medidas muito impopulares. Será que ele achou que errou a mão, pesou a mão? Eu acho que o Eliseu, né, do frio, ele trouxe uma pauta muito quente aí, que esse encerramento dele, eu acho que mostra que o Trump, internamente, ele age de uma forma bem diferente da que ele está agindo internacionalmente. A gente viu a Delcy, a gente viu o Lula, todo mundo soltar suas bravatas, seus comentários em rede social ou em discurso, e o Trump ficou na dele. Falou, deixa ele fala pro povo dele, a Delcy fala pro povo dela. Mas agora, quando um prefeito, né, americano foi lá falar, peraí, aqui o Trump não manda, você vê que ele reagiu na hora, né? Ele tuitou na hora falando, peraí, quem manda nesse terreno sou eu. Então, o que eu acredito é que, preocupado com a sua reputação, o Trump, ele está, assim, agora andando, sim, aos poucos, mas ele não pode perder a personalidade dele. Isso aqui, vale dizer, não é um elogio às medidas que ele tem tomado, né? Elas são claramente exageradas e, de fato, o ICE errou a mão, né? Não é 1 ou 2 ou 10 mortes, é qualquer exagero. Então, que fosse uma morte apenas, Fernando, já mostra que está errado, né? Não justificaria. Então eu acho que o Trump agora, de fato, ele já está preocupado, porque, vamos lembrar, existem as midterms esse ano, que são as eleições ali, onde ele precisa conquistar o Congresso. Se ele perde isso, ele chegou a dizer, se eu não ganhar, eu posso sofrer um impeachment. Então eu acho que o Trump está, sim, preocupado com a reputação dele dentro dos Estados Unidos. Olha só, tem um comentário aqui do Adriano Araújo, ele está dizendo, olha só, Henrique, veja o que você pensa disso. O ICE senta o dedo no enquadro e só pergunta depois se você está legal nos Estados Unidos. A típica política de direita é assim, né? Atira primeiro e pergunta depois. Nossa. Nos Estados Unidos, aparentemente, parece que o Trump... Cadê o gongo? Cadê o gongo? Porque a Jess suspirou. O gongo e o lamento, cara, né? Que ignorância. Os Estados Unidos, fazendo um paralelo aqui, historicamente, sempre foi ou apoiador direto ou executor direto de mortes e explosões aí ao redor do mundo, né? Sempre, como a gente estava até comentando ontem, se achou a liderança máxima, o país que é xerife do mundo. Parece que se cansaram de
fazer mal só para o planeta e começaram a fazer mal para a própria população. O Trump vem, junto com esse ICE aí, né, que é a polícia migratória, que já fez vários e vários excessos, né? Essas mortes que a gente citou, muitas mortes trágicas, graves, muitas mortes de próprios cidadãos americanos. Não adianta justificar que isso é contra imigrantes ilegais. Imigrantes legais foram pegos, imigrantes ilegais também estão ali, claro, né, no meio, no miolo. Eles acabaram pegando também os imigrantes legais, que era supostamente o alvo central, mas, imigrantes legais, cidadãos americanos, gente que às vezes não está fazendo nada, e aí se depara ali com o ICE, e o ICE vai lá, na hora que você vai ver, ele só pergunta, né? Como a gente citou, só pergunta depois Senta que a o dedo no fatalidade já enquadro, aconteceu. disse o comentário. A Jess suspirou na hora. A direita é assim mesmo. O gongo soou. É porque o A Henrique... política de segurança pública deles é assim. A política de segurança pública da direita é primeiro atira e depois pergunta. Mais Sim. uma vez, o melhor índice, ontem nós falamos disso, o melhor índice em relação à segurança pública do país são dos governadores da direita, Henrique. Você tem que lidar com o fato que o estado da Bahia, lá do seu querido grupo que você tanto gosta de defender aqui, o que ele faz? Ele é um estado que mata mais do que a média nacional. O Rio de Janeiro ele é o tá número ótimo, 1. né? E Não, mas quem é o número 1? 8 a cada 10 Fala mais pra violentos gente. são de esquerda. Fala pra gente, vamos ver se você consegue. Qual é o estado número 1 em relação à questão dos policiais terem que atirar em bandidos? A gente conversou ontem. Qual né? é? Qual Qual que é? é? Qual A que gente é? comentou ontem. Primeiro é a respeito Bahia. dos Ele não estados do consegue Nordeste. falar. A gente explicou a respeito Não, dos estados do Nordeste, primeiro que a por qual gente é razão muita tem esse gente, problema. né? A gente é muita gente. Nós debatemos ontem. Isso, debatemos. Henrique, mas 8 a tenta cada falar. 10. É a Bahia. A Bahia, quem é o governador da Bahia? Qual partido lembra? governa a Bahia? É o Jerônimo. Que é do? Partido dos Trabalhadores. Entendi. Mas só que assim, o que a gente debateu A gente ontem pode ir pra próxima é que é um pauta. Acho que já reducionismo, tá resolvido, é um né? reducionismo Já tá absurdo resolvido. a gente dizer... Falar que isso é sobre esquerda e direita, ou que o Trump tá fazendo, é isso que a direita faz, não é real. É categorizar, generalizar e tantas Tentar outras rotular, coisas. né? Não, e mais, vamos pro Governos governo de de direita- esquerda. Vamos pro governo de esquerda do Maduro, que não deixava as pessoas nem livres, Nem que postar na rede matava social. opositores. Vamos pro governo da China, que tá à esquerda. Um governo que sequestra, um governo que muitas vezes a tem China- uma situação em relação a não dar liberdade de expressão. A China é um exemplo de país que deu Ortega. certo. Seria maravilhoso se aqui no Brasil a gente seguisse exemplos que são feitos na China. Imagina A China é um você país ser que deu oprimido, muito certo. você não ter liberdade de usar o Google, por exemplo, como motor de pesquisa, pode porque usar ele o Google pode lá. sair um resultado que você não pode usar quer. VPN, Você pode se o você governo for lá não é desse estrangeiro. jeito. Você Não pode é se desse você jeito. for estrangeiro. Se você for cidadão chinês, você tem que obedecer estritamente às ordens do governo. O conceito você de é um liberdade turista do lá, Oriente é lindo. é diferente do conceito de liberdade que nós O temos aqui. Henrique, Você tá ele trazendo- Agora, eu acredito acabou. que se nós Então, o trouxermos seu conceito de liberdade, ele é muito estranho. Não há um conceito de liberdade. O que você disse é, imagina se nós formos como a China. Seria Não, ótimo. Se a gente seguisse Seria exemplos horrível. como a China, de fato, seria ótimo. A gente estaria muito adiante. Mas como os próprios chineses já disseram pra gente não Os precisa chineses copiar. que disseram isso, pelo amor de Deus. Eu tô É um adorando, povo eu tô adorando. sequestrado, Chinesa. sem Mas deixa eu finalizar democracia aqui. Esse em fantástico relação... mundo de não Henrique é. hoje tá ótimo. A China, assim, a gente precisa seguir, sim, exemplos do que foi feito na China, mas não tudo, claro. A gente precisa, assim como já disseram os chineses em vários momentos, o Xi já disse isso, embaixadores chineses já disseram isso. O Brasil não precisa copiar o que a China fez, mas sim seguir o jeito brasileiro de evoluir e de se emancipar. Então, O virar a Brasil China é precisa seguir. evolução, é isso que você quer dizer? Não disse que a gente precisa se transformar na China. Você falou o Brasil, evoluir. O Brasil Você usou é o termo Brasil. evoluir. O Como Brasil que é Brasil e sempre emancipar? será Brasil. Mas investir na nossa indústria é um bom você- ponto, investir na nossa segurança é um bom Não, ponto. Aí tem o não tanto é de isso. país de esquerda e de direita, mas As se você medidas for olhar, chinesas- os países de direita são muito mais Mas eu tenho desenvolvidos. que Nos falar, Estados na Unidos China você não vê- tem saidinha, não. Na China, se roubar, Mas a se fizer uma saidinha- coisa errada, Mata. devido ao processo, é mais O duro Brasil que o nosso. não tem mais saidinha por Esta conta de é políticos a de direita que hipocrisia aprovaram da isso. esquerda. E tem E agora pena estão de morte na choramingando que China. Bolsonaro não Você consegue quer trazer sair. pena de morte pra cá também? Quer trazer, vamos invadir Taiwan? É isso que a gente tem que se virar, a gente tem que se O tornar Trump agora? invadiu a Venezuela. Não, mas você tá falando E que o fora Brasil tem que virar a China. Eu não questão de moro nos Taiwan- Estados Unidos, eu moro no Brasil. Mas a questão de Taiwan é delicado, porque a questão de Taiwan... delicado. Delicado. Sim, Taiwan não é como a Venezuela, que os Estados Unidos não é o mesmo país, e os Estados Unidos foi lá e invadiu. Taiwan é China, historicamente é China. Eu tenho um amigo que é de Taiwan, mora em Taiwan e ele não fala que Taiwan é China. Taiwan é então, China. eu O acho Henrique- curioso o que o Henrique não cidadão de reconhece. Taiwan, ele diz que não, mas um cidadão brasileiro que não cidadão mora em que é o Taiwan, seu amigo. ele diz que é chinês. Um cidadão que é o seu Então, amigo, assim como vocês mas também você é reduziram, brasileiro. dizendo que eu quero que Você o é Brasil se brasileiro. transforme na China. Você falou. Não, eu disse que nós temos que seguir exemplos que foram feitos lá. Depois nós vamos Muitas resgatar
botar coisas esse lá foram trecho bem aqui feitas. pra mostrar Tá, que ninguém Henrique, tá mas doido. você consegue Resgatem. condenar a ausência de liberdade e o fato de que eles não têm condição de falar em suas próprias redes sociais, que eles não podem criticar o governo, que eles são perseguidos por opiniões políticas? Você consegue reconhecer isso ou você também acha que a gente tem que importar isso aqui pro Brasil? Aí a resposta que eu te dou é o seguinte: a China conseguiu algo que nenhum país do Ocidente conseguiu. Conseguiu superar o poder econômico, colocando o poder político acima do poder econômico. Lá não importa se você é muito tenta rico. responder. Então, se você é milionário, se você é pobre, todas as medidas punitivas, caso você cometa alguma irregularidade, recairão sobre você. Mas você concorda Nesse com a lei da ponto, é algo mordaça? positivo. Você concorda com a lei da mordaça? Só um minutinho. Não tem Note lei a da mordaça resposta. na China. Não. Não. Note a resposta do Henrique. A resposta do Henrique não foi respondendo meu ponto se é bom ou não ter liberdade. A resposta do Henrique foi: Mas a China eles perseguem não ricos vive- e pobres. Mas Que maravilhoso. A China não vive essa falta de liberdade que vocês citam. O povo chinês não reclama disso. Até porque não pode reclamar, né? Venhamos e convenhamos. Exatamente. Como é que eu vou Não tem nem reclamar as uma redes coisa que eu não sociais, posso O povo falar? chinês pode reclamar. O povo chinês tem Eu liberdade. queria que o pessoal também comentasse, Eu filho. Não tem queria- ninguém eu queria rendendo só a pedir, China. Deve ter alguém da China nos assistindo. Taiwan também. Conta pra gente. Manda uma mensagem pra gente, diga o que você tá achando. Você concorda mais com o Henrique, com a Jess ou com o Matheus? Diga, fale a sua opinião, porque esse debate inclui todo mundo. Tem uma notícia Lá que eu da queria... China, você não consegue assistir o Morning Show, será? Claro que consegue, pô. Você consegue sim. Aí Você Bem, tem acesso. E, inclusive, a China consegue algo que os Estados Unidos, por exemplo, não consegue. O Brasil está longe de conseguir, que é a soberania tecnológica. O Brasil hoje tem todas as suas redes sociais. Estados Unidos não tem Não tem. soberania tecnológica? Os Estados Unidos? O que você está definindo como Os Estados soberania? Unidos, hoje em